Ontem eu estava caminhando, eu caminho todo dia, né? Faço uma caminhadinha aí de 1 hora, 1 hora e 15. Caiu uma placa que falava de animais cruzando a pista, grande, né? Ela tombou. Aí você fica pensando, né? Ah, deve ter sido o vento, não foi carro que bateu, porque ela tem uma cerca antes. Então ela tombou sozinha. Quanto tempo demorou para ela tombar? Muitos ventos aconteceram e, por acaso, aquele vento particular deve ter tido algum tipo de modificação ali embaixo no solo. Eu sei que aquele tempo ali fez com que nós tivéssemos o fenômeno da queda daquela placa. Quando eu vou, e aí estamos aí analisando o livro do Guilherme Horn, estou vivendo isso. Esse artigo não tem a ver com análise direta do livro, mas é uma repercussão da leitura do livro, porque ele está falando de inovação organizacional, tentando entender o novo cenário, e é impossível, e nesse artigo eu coloco isso, é impossível você entender a queda dessa placa se você não fizer uma análise de pelo menos umas 2, 3 semanas antes, para analisar quais são os fatores embaixo, além do vento, que contribuíram para derrubar a placa. Então você tem que fazer uma análise, um diagnóstico de 4 semanas, 5 semanas, para poder chegar à conclusão por que aquela placa caiu. Porque ela passou bastante tempo ali, ou talvez mais tempo. Então, você precisa, para cada um dos fenômenos que acontecem na sociedade, você precisa classificar esses fenômenos dentro do que a gente vai chamar aqui de período histórico. E nesse artigo eu faço aqui um trabalho mostrando que nós temos algumas camadas históricas de análise. Quando a gente fala de Big Bang, a gente está falando da cosmohistória. Estamos falando de um fenômeno cosmohistórico que tem ali consequências para o universo, né, de bilhões de anos, milhões de anos. Depois você tem fenômenos macro-históricos que repercutem em milhares ou em séculos, milhares de anos ou séculos. Depois você tem fenômenos meso-históricos, aí você vai trabalhar com séculos ou décadas, micro-históricos, que você vai trabalhar décadas ou anos, e super micro-históricos, que a gente está falando de anos, meses ou semanas. Então, dependendo do fenômeno, eu tenho que usar um tipo de análise diferente. Quando a gente fala de revolução de mídia, e a gente vai olhar os padrões recorrentes, nós vamos comparar a chegada do digital com o quê? Com a chegada da oralidade, com a chegada da escrita. E são fenômenos o quê? Macro-históricos. Não são fenômenos micro-históricos. Porque quando chega uma nova mídia, a gente tem uma alteração na civilização gigantesca, e essa é a grande diferença, e essa é a grande contribuição da Escola de Toronto e particularmente do Pierre Levy, que faz essa tradução de maneira mais fácil, mostrando que toda vez que a gente tem uma mudança de mídia, a gente tem grandes consequências na sociedade. E quando a gente vai falar de inovação organizacional, as pessoas estão olhando o micro cenário, estão trabalhando às vezes na micro-história ou na meso-história. Não conseguem identificar claramente que tipo de fenômeno a gente está vivendo. Então, esse artigo, só é possível escrever o artigo que eu estou escrevendo porque eu estou fazendo análise macro-histórica, entendendo uma revolução de mídia como um fenômeno macro-histórico em que eu tenho que ver determinadas forças que fazem com que a gente tenha consequências. Quando a gente olha para a macro-história, a gente vai ver, por exemplo, o aumento populacional nos últimos 220 anos. E aí tem uma coisa interessante nesse livro do Guilherme, em que ele vai falar do Airbnb. Vamos pegar o caso isolado do Airbnb para a gente entender o cenário geral. O que acontece quando a gente aumenta a população?
Eu estou numa cidade de 200 mil habitantes. Então as pessoas aqui, eu brinco que a gente tem uma primotocracia, as pessoas meio que se conhecem. Então as transações são mais fáceis, porque falam assim, fulano vai alugar, quem é fulano? Ah, fulano é primo de Beltrano, Beltrano, aí você já vai conhecendo, etc. Tal. Então existe um certo conhecimento das pessoas, porque você tem uma redução da complexidade, você tem uma redução do número de pessoas. Quando você vai aumentando o tamanho da população, você vai aumentando o desconhecimento entre as pessoas. E para você poder fazer a cooperação, que é uma coisa básica do ser humano, você precisa confiar no outro. Então, se eu aumento a população, eu aumento a taxa de desconhecimento e reduzo a taxa de confiança. Vamos lá. Eu aumento a taxa de desconhecimento, reduzo a taxa de desconfiança. Aí quem que vai aparecer? O intermediário da confiança. Vai aparecer o corretor de imóveis. O corretor de imóveis, ele surge para quê? Para gerar uma confiança entre quem aluga e quem vai alugar. Então ele entra como um intermediário da confiança. E no momento que ele entra como intermediário da confiança, ele estabelece, né, dizendo assim, ó, você pode alugar para ele, você pode, por quê? Aí pede documento, pede fiador, pede isso, pede aquilo. Aí você diz, não, pode alugar que não vai dar problema. E aí então você cria o intermediário. O que acontece quando a gente vai? O que é o Airbnb? O Airbnb é a pós-corretagem. Por quê? Como é que você estabelece a confiança? Não é mais a necessidade de você trabalhar com o corretor. Por quê? Porque através das estrelinhas, através da reputação, eu passo a ter um outro modelo de confiança, que é a confiança algorítmica. É a confiança em que você tem a possibilidade de confiar num desconhecido. É isso que viabilizou o Uber, é isso que viabiliza o Waze, é isso que viabiliza o YouTube, é isso que viabiliza todas essas ferramentas que a gente tem utilizado em larga escala. Para quê? Porque a gente está matando, substituindo os antigos intermediadores da confiança sonora para um outro modelo mais sofisticado que permite que desconhecidos possam cooperar entre eles. E aí a gente vai quebrando determinadas barreiras de sobrevivência e melhorando a qualidade de vida das pessoas, permitindo qualidade com quantidade, quantidade com qualidade. É isso. O que vocês dizem? E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Alves, eu estou aqui na Escola dos Bimodais já faz, acho que estou indo para a quarta temporada aí, junto aí com os Bimodais, e eu posso afirmar aí sem errar, com uma certeza razoável, que entrar para Bimodais é o melhor investimento que eu fiz aí nos últimos anos. Realmente, assim, a escola ela traz todo um portfólio de conhecimento que você não acha por aí, entendeu? Um conhecimento de altíssima qualidade, a qualidade dos participantes é impressionante, sempre tem muita provocação, tanto do lado dos artigos do NEPOL, quanto do lado dos próprios alunos. Você encontra gente de background muito diferente, muito distinto. E eu vou falar para você, depois que eu comecei com os bimodais, assim, como aluno dos bimodais, a minha forma de pensar evoluiu muito, assim, o que eu consumo, como eu consumo, metodologia para isso, a forma como pensa, como enxerga os problemas, mudou completamente, assim. Acho que se você é uma pessoa que gosta de desafio intelectual, se quer ir um pouco além, a Bimodais definitivamente é a melhor opção que tem. Realmente, assim, eu sou muito grato a tudo que eu aprendi aí nos últimos anos e continuo aprendendo na Bimodais. Realmente foi um divisor de águas do ponto de vista intelectual. Para mim é realmente um grande prazer fazer parte desse projeto. Vale super a pena, hein? Um abraço. Tchau, tchau.